Depois de anos de discussão, a Câmara dos Deputados finalmente aprovou nesta semana o projeto que altera o sistema de previdência dos servidores públicos. A proposta iguala o teto de aposentadorias dos servidores públicos federais e dos trabalhadores da iniciativa privada. Se for aprovado no Senado, o valor máximo do benefício pago pela União será de pouco mais de R$ 3.900, atual teto do INSS. O servidor que quiser um benefício maior terá que contribuir com o Fundo de Previdência Complementar, que também terá aportes do governo. O projeto visa acabar com o déficit do setor. Atualmente, os 28 milhões de aposentados da iniciativa privada geram despesas para a União que causam um déficit de quase 37 bilhões ao ano. Já os funcionários públicos, que não chegam a 1 milhão, provocam um rombo quase 2 vezes maior. Para se ter uma ideia, esse valor corresponde ao orçamento anual do Ministério da Educação, ou a quase 80% dos investimentos totais em saúde no Brasil. Hoje, para cada servidor aposentado, são necessários 4 na ativa. No caso do setor privado, um trabalhador mantém 2 aposentados. Com a mudança, o governo espera zerar o déficit da Previdência dos servidores até 2048. E as novas regras valem somente para os novos contratados. E para falar sobre esse projeto e suas consequências, o Canal Livre desta noite recebe o líder do governo na Câmara dos Deputados, Cândido Vacarezza. Ele foi o responsável pelas negociações do governo para a aprovação do projeto. O programa recebe também o líder do PDT na casa, deputado André Figueiredo. O PDT critica a mudança e votou majoritariamente contra o projeto. E para entrevistar o líder do governo na Câmara dos Deputados, Cândido Vacarezza, e o líder do PDT, deputado André Figueiredo, estão comigo aqui na bancada do Canal Livre os jornalistas Fernando Mitre e Antônio Teles. Fundo de Previdência Complementar do Servidor Público, que atende pela doce sigla de FUNPRESP. De 0 a 10, que nota Cândido Vacarezza dá a este projeto? Me permita não dar uma nota, vou dizer muito bom, porque 10 seria uma coisa meio arrogante quando se trata de conceito, e nós não somos donos da verdade. É muito bom porque não altera os direitos de quem está aposentado, não altera o direito adquirido de quem vai se aposentar e resolve um grande problema do país. Ao mesmo tempo, o déficit da Previdência e uma solução de futuro para o país. Então, um projeto muito bom. Deputado André Figueiredo, de 0 a 10. Imitando o que o colega Cândido Vacarezza colocou, eu apenas inverteria o muito para muito ruim, porque o projeto ele não prevê adequação financeira, desrespeita a lei de responsabilidade fiscal. Existe um lado obscuro que não se sabe quanto vai custar a transição para o Estado brasileiro, e ao mesmo tempo nós temos plena convicção de que o servidor do futuro terá um risco muito grande de receber um benefício que fique muito aquém dos seus rendimentos na ativa. Pelo projeto, as despesas continuam crescendo nas próximas 3 décadas. Depois empata e aí começa a regredir. Esse período em que a despesa vai crescer, isso não está calculado, deputado? O senhor defendeu esse projeto? Isso está calculado e isso é uma das coisas boas do projeto. Porque quando você tem uma questão que você incide na economia com grande impacto, você não pode analisar só o impacto daquela economia. Vamos pensar esse crescimento da despesa do governo. O governo vai depositar em um fundo um volume de dinheiro imenso. Esse fundo, para onde vai, Mitre? Em vez de ir para os gastos desnecessários do Estado, ele vai para o investimento produtivo. Ele é uma das grandes coisas que tem esse fundo. Vai melhorar a economia geral do país. Então, mesmo que aumente o déficit, você vai colocar dinheiro no investimento da economia, vai fazer estrada de rodagem, vai fazer hidrelétrica, vai para o investimento público. Mas vamos fazer as contas. Nós não podemos pensar no Brasil, só o Brasil de hoje, nós temos que pensar no Brasil do futuro. Claro, essa é a ideia do projeto. Veja o drama da França, veja o drama dos aposentados na Grécia. Não há dúvida, o senhor tem razão, mas então uma pergunta. Atualmente o déficit da Previdência do setor público previsto para esse ano é de 60 bilhões. 50 bilhões. 49.975, para ser mais preciso, do setor público. O número divulgado é 60. Não, são 50 na LOA, 2012, 50 bilhões, dos quais metade desse valor, são dos militares, que não estão abrangidos pelo projeto do FUNPRESP. Então, nós estamos trabalhando com um déficit do servidor público civil em torno de 25 bilhões de reais. Certo? Porque o déficit
Os militares não estão previstos. E por que eles ficaram fora, os militares? Bem, pelo menos eles são alguns que já estão livres desse malefício, né? Então não estamos questionando o militar ficar do lado de fora. Mas estamos então questionando os dados. É um privilégio. O projeto concede um privilégio aos militares, não incluindo-os nessa nova ordem. Eu veria por outro aspecto, eu veria que pelo menos os militares foram preservados desse projeto que, volta a dizer, ele parte de premissas falsas, porque o déficit do setor público, do servidor público civil é de 25 bilhões, menos de 25 bilhões e 100 milhões. E o servidor público civil contribui hoje. Qual é a base contributiva do servidor público civil? 11%, que é descontado da totalidade do seu salário. Que está no projeto. Mais 22%, que em tese o Estado deveria pagar como empregador. O Estado apenas faz um ajuste contábil e não recolhe isso. Já os militares não, contribuem apenas com 7%, 7,5% para ser mais preciso. Então existe um rombo anual na Previdência dos militares de 23 bilhões de reais. O acúmulo de contribuições dá em torno de 2 bilhões. E o acúmulo de pagamentos entre pensões e reforma dá em torno de 25 bilhões. Então, são quase 23 bilhões de débito, enquanto, do lado do servidor público civil, são 49 bilhões e pouco que o Estado tem que pagar, dos quais 25 vem da contribuição. 25 vem da contribuição. E aí é que eu digo, esse custo de transição, e eu quero debater isso profundamente com o deputado Cândido Vacareza, já que, ao contrário também do que se coloca, esse projeto não foi discutido. Esse projeto está na casa desde 2007, o projeto 1992 está na casa desde 2007, e no segundo semestre do ano passado, resolveu-se dar regime de urgência. E nós votamos de uma forma extremamente assodada na Comissão de Trabalho, que inclusive o relatório foi modificado um pouco pelo deputado Ricardo Bezuim, ficou um pouco menos ruim, mas mesmo assim não houve discussão. Deputado Vacareza, o senhor pode... o fato do governo não se dedicar, como disse o deputado, a discutir plenamente com o funcionalismo público e com os partidos que discordavam do projeto, significa que o governo não tinha nenhum interesse na opinião desses setores? Quer dizer que ele queria passar o projeto da maneira como ele idealizou, sem consultar ninguém? Teles, a virtude dos fatos é que não permitem tergiversação. A proposta do governo era muito diferente do que a proposta que saiu. Se houve essa mudança, é porque houve incidência de debate, não só com os funcionários públicos, esse não é assunto de funcionário público. Esse é um assunto da nação brasileira. E nós discutimos com a nação brasileira, com todos os segmentos. Mas o senhor não acha que o funcionário é sujeito dessa oração? Deixa eu concluir, senão você não permite o raciocínio. Por exemplo, você leu os debates e viu os deputados falando que a magistratura emitiu uma opinião e teve um poder grande da mudança do projeto. O governo queria um único fundo e uma única entidade, que era o mais correto. A magistratura incidiu no debate, dizendo que queria um fundo apenas para os magistrados. Nós evoluímos para deixar o fundo para atender, então vamos até 3 fundos. Depois... 3, né? Até 3. E 3 entidades, que são coisas diferentes, não vou perder o tempo para explicar aqui para a população entender direito o conteúdo. Depois, os partidos, o PT, o PSB, o PCdoB, uma parte do PMDB, o próprio PDT, que disse que não interferiu, mas ajudou a construir o projeto, levantaram as seguintes questões. Do jeito que está o projeto, as mulheres que vão contribuir somente 30 anos e não 35, os aposentados especiais, de aposentadorias especiais, que vão ficar só 25 anos e não 35, aqueles que sofreram um acidente e tiverem que ser aposentados, como é que fica a situação desses? Ou aqueles que forem viver 150 anos e podem acabar o dinheiro. Então, nós temos que resolver o problema. Pelos cálculos atuarial, só precisava 7,5% para dar estabilidade ao fundo.
nós aumentamos a contribuição do governo para 8,5%, ou seja, em 1%, e criamos um outro fundo, que é o Fundo Equalizador. Então, a mulher vai contribuir 30 anos, mas vai aparecer na contabilidade como se tivesse contribuído 35. Que o governo, durante 5 anos... Vai contribuir a mais, 8,5%, 1%. Então, complementa, fundo, então, né? É um fundo de equalização. E teve outras mudanças no projeto, que na proposta do governo, o projeto ia ser apenas terceirizado. Quem ia administrar, então os funcionários não iam administrar. Ele ia ser contratado, através de licitação, um banco ou uma instituição financeira que ia administrar. E o PDT contribuindo, o PMDB, o PT e outros. Tá? Não pode ser assim. Os próprios representantes do fundo, os funcionários, devem escolher como querem. Então, nós colocamos. E na proposta do governo, quando você terceirizasse ou quando você fizesse o investimento, você podia fazer 40% do total desse fundo de investimento. A partir da crítica, até do PSDB, nós reduzimos para 20%. Então, esses são os fatos. O resto, deputado, não tem debate. Quais são os critérios? Como o senhor imagina eu queria só os falar, critérios? Mas eu queria falar só uma coisa que é importantíssima. Eu não concordo com os cálculos do deputado. Eu acho que o déficit é 60, mas isso é uma discussão... Eu sempre vi isso. Isso aqui eu estou com a LOA aqui. Não, qualquer papel... Escute, eu não vou discutir isso. Eu só vou discutir alguém achar pouco. Eu só vou discutir o seguinte. Digamos que seja 25, só o funcionalismo público. Digamos que seja 25 bilhões por ano. Em 10 anos está 250 bilhões. Quantos metrôs dá para fazer isso? Bom. Mas se for 60, Se for 60 é muito mais. Agora, qual é a diferença? Nós vamos pegar esse dinheiro, em vez de ser déficit, nós vamos pegar esse dinheiro, vamos colocar num fundo. Num fundo. Isso vai ajudar a baixar o juro no mercado, a taxa Selic. Vai ajudar a economia a crescer. É só ver os grandes financiadores nos Estados Unidos. Então, nós vamos ter um fundo aqui maior do que a Previ. João Mi, esse fundo do funcionário público federal será maior do que a Previ. E terá um efeito... Maior do que a Previ, a Caixa e a Petra. E terá um Banco Central. E terá um efeito cascata, porque o Estado de São Paulo já fez. Mas todos os estados vão ter que fazer. E esses fundos terão um poder econômico enorme. E depois, quais são os critérios para preencher esses cargos aí de comando desses fundos? Aí vai ser a regulamentação. Aí é o passo seguinte, porque cada fundo desse pressupõe ter uma entidade e um estatuto da entidade. Então, mas antes disso, o André Figueiredo... Eu gostaria de tocar alguns assuntos. Nós vamos ter uma potência para investimento no Brasil. O deputado está discordando. Eu gostaria que essa potência, e aí não cabe, evidentemente, ao governo da presidenta Dilma, do presidente Lula, de maneira nenhuma, cabe um resgate, até mesmo aos anos 30, que se nós tivéssemos tido uma preocupação de definir uma estrutura de acumulação de recursos, um regime de capitalização básica daquelas contribuições previdenciárias, hoje nós não teríamos esse propalado déficit da Previdência. Claro. Agora, nós gastamos o dinheiro, O senhor está dizendo, reportando a Previdência na época do IAPI, IAPC... Sim, se nós tivéssemos capitalizado um esquema de acumulação desses sistema recursos... de capitalização e não só de repartição. Isso, um fundo propriamente dito, como é agora o FUNPRESP. Se nós tivéssemos tido essa preocupação alguns anos atrás e não gastado esse dinheiro... Aí é o passado histórico, aí é outra coisa. Perfeito, agora vamos fazer nós a conta. sabemos que o dinheiro da Previdência construiu Brasília, por exemplo. Tudo bem, não vamos voltar ao passado, mas vamos começar, vamos partir desse projeto do presente. É bom voltar à Esse projeto presente... Hoje em dia, nós temos um déficit, como a gente colocou aí, com o governo contribuindo com 22% e o servidor contribuindo com 11%, em cima do seu salário total. Como é que vai ficar esse custo de transição? Porque o governo agora não vai mais receber os 11% de contribuição em cima do salário propriamente recebido dos novos servidores e, consequentemente, ele vai ter que pagar os que vão se aposentar. Ele vai ter que pagar... O deputado Cândido Vacareza, digamos que se fosse servidor público, certo? Ele se aposentar daqui a 10 anos, o Estado brasileiro vai ter que pagar, sem ter uma receita em contrapartida. Porque, atualmente, os servidores novos que entram vão bancando a aposentadoria dos antigos que estão se aposentando. Então, se nós não fizermos esse cálculo, e não existe esse cálculo do custo de transição, o mais aproximado foi o IPEA, viu, deputado? O mais aproximado foi do IPEA, que prevê um acréscimo de 0,1% do PIB, ano após ano. Então, nós estamos falando, se o PIB são 5 trilhões de reais,
o PIB brasileiro, aproximadamente esse valor, nós estamos falando em acréscimo no déficit de 5 bilhões de reais ano. Então, isso tem que ser propalado. Aí a gente chega e diz, puxa, que seja 25 bilhões de reais que nós estamos pagando de rombo. Em 10 anos são 250 bilhões de reais. E quanto nós pagamos de juros, deputado Pedro Vacareza, no mês de janeiro? Não, agora acabou de sair. Você tá fugindo não, mas não estou fugindo, a gente tem que discutir. Juros 19,6 bilhões de reais. O Estado brasileiro, o grande ônus não é a Previdência. A Previdência precisa ser reformada. Ninguém vai discutir que o Estado brasileiro realmente não precisa. Precisamos nos preparar para as próximas gerações. Mas precisamos saber se não vai acontecer no Brasil o que aconteceu na Argentina. Em 1994, foi feita uma reforma na Previdência na Argentina nos mesmos parâmetros que está sendo criado esse fundo. Em 4 anos faliu. Não foi o custo de transição foi tão oneroso para o Estado argentino que foi reestatizado. Reestatizado. Então é por isso que a gente coloca uma maneira de contribuir com o governo, que nós somos da base do governo, para que a gente possa fazer um estudo mais aprofundado de quanto isso vai custar para o Estado.